só pergunta light até Alex agora. Telles, né? Alex Telles. Alex Telles. História do Alex Telles. Alex Telles tá vindo aí, é Nós isso? estamos fazendo nosso corte. O Alex Telles preferiu jogar no Botafogo do que jogar no Grêmio. Essa é a frase. Pô, isso aí vai dar bom, hein? Se recortamos, Ah, mas temos a... temos a manchete Mas aí. é isso aí, mas é uma escolha, né, cara? Acontece, né? Tem coisas que... Como é que o cara aquele que uma vez veio aqui, pegou o Wi-Fi do Inter ali, foi jogar no Grêmio depois. Então, ele preferiu jogar no Grêmio do que no Inter. Foi salário, foi luva, foi verdade, tempo de contrato. Foi Rio de Janeiro em vez de Porto Alegre. A gente monitora, eu tento monitorar o máximo de coisas possíveis, tá? Então, assim, tinha saído uma notícia uns 15 dias antes dele rescindir o contrato lá, que ele ficaria livre. Aí o Luiz Wagner, que é nosso executivo, tem relação com ele da época da seleção. Eu falei, manda uma mensagem pro Alex aí, vê se é verdade. E aí foi mandar a mensagem e o Alex disse que não tinha nada. E acho que era boato mesmo, como saem essas coisas. E acho que, eu me lembro, foi numa segunda-feira. Na segunda-feira eu acordei e o Al Nassr rescindiu o contrato dele. Rescindiu o contrato dele na própria segunda-feira de manhã. Eu falei, Luiz, agora rescindiu. O Luiz mandou uma nova mensagem pra ele. Eu mandei uma mensagem pra ele também. O agente dele nos ligou. A gente fez uma proposta que eu considero interessante, né? E acabou indo pro Botafogo. E o negócio foi fechado em 24 horas. O Botafogo, ele ficou livre segunda de manhã, o contrato foi rescindido. Vocês tentaram nesse meio tempo eu poderia ter fechado em 24 horas com o Grêmio. A gente teve a mesma agilidade. Não perdemos pela agilidade. Tô te contando a história pra te entender. Senão dizer, dormiram no ponto. O Botafogo foi mais rápido. Não houve isso. A gente já vinha monitorando há algum tempo a situação. Fez o contato de manhã quando saiu a notícia. E aí é questão de projeto. Não sei se daqui a pouco o jogador não vai pro Lyon lá, quer voltar pra Europa, né? O Botafogo tem essa ponte através do Textor também, né? Acho que ele não vai ficar muito tempo no Botafogo. Isso acaba fazendo diferença na cabeça do jogador. Daqui a pouco ele queria ficar mais tempo na Europa também, não sei, né? Mas as portas do Grêmio estavam abertas para ele, isso que eu posso dizer, e o jogador optou para ir pro Botafogo. O quanto é difícil contratar hoje no futebol brasileiro? É bem difícil. Bem difícil. Quando tem menos dinheiro que os outros é mais difícil ainda, né? Então tem que ter criatividade. E agora tem bastante gente com dinheiro. Tá aí, ô Bruno, a gente fala direto do microfone aqui, eu queria tu que é um cara que é vice-futebol mesmo e tem que contratar. Existe posição mais difícil de contratar do que um lateral esquerdo? Existem várias posições que hoje são muito difíceis. Eu gostaria de uma reflexão, um dia passar uma carne, um monte de gente trabalha com formação de jogador e eu já trabalhei na base ali do Grêmio. E levantar esse debate, assim, por que a gente forma menos posições hoje em dia? Meia, né? Camisa 10, a dificuldade de tu ter um meia, né? Hoje o Grêmio tem 2, que eu considero muito bons, mas é uma posição escassa no mercado, né? O Inter tem o Alan Patrick. Sim, mas porque por um bom tempo também tirava o cara da meia e botava na ponta, né? Tem mais isso também, pra né? ponta, Tem né? mais isso. E o lateral esquerdo bom vira meia, né? Tem essa. Não, e a própria centroavância, que a gente tanto tá falando aqui agora, por exemplo, da questão da queda, né? Tá entrando em extinção também. Da média de gols do artilheiro do campeonato, que é uma coisa que vai descer. Tudo bem, o Soares ano passado foi uma exceção. Né? Mas eu tô dizendo, hoje a gente tem um goleador do campeonato em 13 gols, falta 2 rodadas. Isso. Ô Bruno, falando ainda de lateral esquerdo, o Grêmio tenta a contratação do Wendel? Tem interesse? Cara, a mesma frase que eu vou fazer pro Alex, eu vou fazer pro Wendel. As portas do Grêmio estão sempre abertas pro Wendel. Eu acho o Wendel um grande cara. O Wendel até eu conheço pessoalmente, converso com ele direto, assim, no WhatsApp. O Alex eu não tinha contato, realmente quem tinha contato era o Luiz. E... cara, é um jogador interessante, mas é um negócio difícil também, por estar no Porto, foi convocado pra Copa América agora. É um cara valorizado, mas é um grande jogador. O Grêmio tenta a contratação. O Grêmio sempre vai estar interessado em bons jogadores que forem possíveis de trazer para reforçar, ainda mais quando é um caso desse, que é um jogador que é identificado com o Grêmio. Foi formado aqui, acabou ficando muito pouco tempo. Eu sei que é uma vontade dele também um dia voltar para o Grêmio, pelo que a gente já conversou. Mas tudo no futebol é momento. Pra voltar no Soares, eu brinco, o Soares teve 40 janelas de transferências na vida dele e nas outras 39 a gente não teria conseguido contratar. Aquela janela era a janela de oportunidade. Né? Tá, e falando Soares, eu vou ter que te fazer uma pergunta agora. Uma vez tu disse, não faz muito tempo, tu disse que o Roger não é ídolo. Quem é que é mais ídolo pra ti? O Roger ou o Soares? Tá brincando com essa pergunta. Ué, mas tu não falou que o Roger não é ídolo do Grêmio? Mas não é, o Soares é. O Soares é ídolo? É ídolo. Ah, não, então tá respondido, né? É ídolo porque
foi considerado, não, isso dito por vocês, né, a maior contratação, ou uma das maiores contratações do futebol de todos os tempos, né? Do futebol gaúcho, eu acho que do futebol gaúcho, o gaúcho é a maior. Até então era o Forlan, na minha opinião. Mas o Soares virou a maior. Sim. Quarto artilheiro em atividade no mundo, e foi campeão gaúcho, vice-campeão brasileiro, o melhor jogador do campeonato. Tá. E, cara, tem muita alegria pro nosso torcedor, né? Roger não. Cara, eu vou explicar a frase do coadjuvante, porque é o corte, né? Eu tenho o máximo respeito pelo Roger. Acho que o Roger foi um grande jogador, mas pra mim ele não é um ídolo. E quando eu digo coadjuvante, o quê? Se eu pegar o time de 95, eu vou te citar 7 ou 8 jogadores que são mais importantes que o Roger. Na minha opinião, vocês podem discordar. Sim. Inclusive, em relação ao outro lateral, o Roger era menos importante. O Arce era um jogador muito mais importante pela lateral direito, muito mais decisivo, marcava gols, dava muito mais assistência que o Roger. Então, assim, no time de 95, ele não era um protagonista. Essa é a minha opinião. Então, assim, foi um grande jogador, ganhou muitos títulos pelo Grêmio, tá na história do Grêmio, mas eu não considero ele ídolo. Mas isso é uma opinião minha, pessoal. Eu considero o Soares ídolo. Essa opinião mudou desde julho ou não? Mas não vai mudar nunca. Eu sei que o Roger volte um dia pro Grêmio, que eu nem sei se isso vai acontecer. Acho até que não. E seja campeão de um título como treinador, ou que escreva de... Porque, assim, o treinador poderia... É protagonista, normalmente, em muitas conquistas, né? E o Roger não tem uma grande conquista como treinador do Grêmio. Ganhou um campeonato gaúcho, né? Acho que nem o Soares. Ele ganhou no 2020. Cara, mas é que o Soares era o protagonista, né? O cara que pegou o time. É uma opinião, tá tranquilo. Esse raciocínio é interessante. O Soares é o protagonista por quê? Porque o Grêmio vem de um ano de merda, em que quase teve dificuldades de ascender a primeira divisão. A torcida desmobilizada, a arena dava 15, 20 mil pessoas, anunciou o cara, no outro dia tinha 40 mil pra ver a apresentação do jogador. Entendo. Ele mudou o status do Grêmio, assim, no 2023, que foi o sonho de verão nosso, do gremista 2023. Ele vem como ídolo do futebol mundial, como é o Forlan, e não performa, mas ele performou pra caramba, cara. Ele foi o cara que entregou muito, né? O resultado de campo... não foi maior por detalhe, poderia ter sido campeão brasileiro, campeão gaúcho e vice-campeão brasileiro numa temporada em que tu vende tudo que o Grêmio vinha vindo, semifinalista da Copa do Brasil. Então, assim, trouxe a torcida de novo pro estádio, foi protagonista, fez gol em Grenal. O Forlan ainda teve o azar de pegar... A idolatria cada um tem gol em Grenal, o Lelê que é torcedor, todos vocês são, mas o Lelê que é muito... Gol em Grenal, às vezes faz um ídolo que não tem nada mais, tem gol em Grenal. Gol em Grenal, gol. Sim, o pessoal dessa bancada que é fã do Alan Ruiz. Não vai trazer o Alan Ruiz de volta aí? Eu gostava do Alan Ruiz, cara. Fio, todo gremista, no fundo, ele gosta do Alan Ruiz. Mas tu é teu ídolo. Que ídolo, cara? Tá, mas não vamos falar do Cudê. Não é o Cudê. O Soteldo fica. Última vez tu ganhou um Grenal, tu nem radialista. Vamos falar do Cudê. Vamos falar do... Essas definições elas não vão ocorrer agora aqui, principalmente no programa aqui, cara. São definições que a gente tem que conversar. Então, tá na mesma situação de todos os outros que estão com o contrato inspirando. Sobre Grenal. Se teve uma coisa que me incomodou muito como torcedor esse ano, foi o Grêmio ter perdido todos os Grenais. O que fazer pra isso mudar no que vem? Pro Grêmio não se acostumar a perder Grenal? É só ganhar. Quero te dizer que me incomodou muito como torcedor também, mas às vezes as coisas não saem como a gente espera. E a gente tem que corrigir o rumo, assim como no outro ano a gente teve vitórias importantes em Grenais e espero, tenho convicção que o Grêmio vai vencer Grenal em 2025. Vamos fazer tudo por isso, nós todos como gremistas, né? Então, também me incomodou muito, faz parte, acho que pode acontecer no futebol, mas a gente não pode aceitar isso como normal. Tu falou ali, quando tu te perguntado agora há pouco sobre o Roger, tu falou assim, não sei se ele treinaria o Grêmio novamente. Como é que tu vê essa relação de pessoas que vão do Grêmio pro Inter, do Inter pro Grêmio? Porque o Roger não é o primeiro e nem o último cara que vai treinar um time e treinar o outro, né? A gente tem o próprio Valdir Espinosa, que é o cara que conquistou o maior título da história do Grêmio, ele treinou o Inter também. O próprio Tite, que o Bruno sabe, tá negociando com o Renato, mas se fala no Tite, os torcedores do Grêmio falam no Tite, se o Renato sabe, Tite, o último treino, que ele treinou pro Inter. Tu tem 20 caras, tem o Mano, tem 500 caras. Mas é que eu acho que assim, quando há uma identificação forte com o outro lado, por exemplo, o Tinga, né? O Tinga jogou no Grêmio e jogou no Inter e tem uma identificação muito forte com o Inter. Seria muito difícil... Isso é uma opinião minha, ele voltar pro Grêmio depois, claro. Entendeu? O Roger está tendo uma identificação muito forte com o Inter agora, pelo menos pelas suas entrevistas, pelas suas atitudes,
E acho difícil, né? A torcida não tá muito satisfeita, tanto é que teve algumas coisas até que a gente não concorda que aconteceram de manifestação. Na calçada da fama e tal. Não concordo, mas é manifestação do torcedor. O torcedor é um termômetro, né? Não é perfeito. Tem dois caras que eu te cito rapidinho, sem pensar muito aqui, que a torcida ainda não queria de volta em momento algum. O Edinho e o Juliano. E olha que o Juliano joga bola. E principalmente o Edinho. Mas a torcida não aceitaria. E o Edinho ganhou tudo. Isso que eu só quero. Mas é como o Bruno disse, tu vai de um lado pro outro. Já é um movimento arriscado de carreira, porque tu sabe como é que funciona a aldeia. Principalmente hoje em dia com rede social. Antes até eu acho que ficava mais na imprensa. Aí tu vai pro outro estádio. lado. E aí tu demonstra essa identificação, ou tu fala uma merda, tipo o Edinho fez. Um abraço, velho. Um abraço. É assim. Eu tenho uma outra questão com o Bruno, até vou fazer pode até não concordar também, mas uma questão de justiça. E vou voltar no assunto do Renato de futuro também, tá? É tudo junto. O Renato fala do que vai dizer os nomes e tal, e a gente acabou citando aqui o nome da Keck na coluna, sobre uma coluna que ela escreveu sobre essa entrevista e tal. E só pra ficar claro, assim, a Keck não é das pessoas que o Renato vai falar o nome, se ele resolver falar, obviamente, né? Mas eu não sei se a Keck te mandou uma mensagem em nenhum momento, eu falei isso, cara. Você tem um exemplo. Sim, não, mas eu eu gosto muito da Keck. Comecei a resposta dizendo isso pra não trazer mais uma polêmica. Eu participei do podcast dela, que inclusive no dia que eu participei do podcast dela, eu tinha participado de vários na sequência. Falei, pô, Keck, muito inteligente tuas perguntas, me perguntou sobre vida pessoal, me perguntou como é que veio, como é que eu entrei no futebol, como é que... então, assim, o que me assusta é uma pessoa que tem um alto grau de conhecimento como ela, escutar uma declaração daquela e por mais que eu goste do Diego Costa, acho que o Diego Costa estava performando muito, eu sabia que tinha que ter outro centroavante porque o João Pedro estava saindo e etc. Me admira ela não entender aquilo como despiste. Não, também. Esse é o ponto. E ela escreveu uma coluna dizendo, pô, como é que o vice-presidente de futebol... E faz parte do jogo, entendeu? Só que assim... acho que nesse caso ela podia ter avaliado a situação. Isso aí. Mas não é uma crítica a ela, eu gosto muito dela, eu gosto do trabalho dela. Só porque, como a gente tava falando, eu que tinha falado das pessoas que eu achava que fazem jornalismo sério, não sério. Mas tu voltou nesse assunto porque ela deve ter te mandado uma mensagem, faz parte, esclarecemos aqui. Isso, exatamente. Mas o principal não é esse, o ponto até não é esse. É que assim, por exemplo, quando tem o Renato de treinador, e por isso que eu emendei essa, e era o que eu ia perguntar no primeiro bloco, quando tem o Renato de treinador, ele serve também por uma característica dele pra isso. Ele vai lá e compra uma bronca, que é da instituição, que ele se sente afetado, mas ele compra aquela bronca em nome do Grêmio, em nome dos jogadores, em nome... Porque o Renato ele é assim. A gente conhece o Renato de alguma certa convivência, sabe que ele faz no Grêmio. Ninguém manda ele fazer. Ele toma ele faz e o que vai dizer, não, Se eventualmente agora, nessa semana que vocês vão conversar, o Renato disser, Bruno, seguinte, eu vou dar um tempo aí, ou receber outra proposta, eu não quero mais e tal... O próximo treinador que chegar pro Grêmio é muito difícil que tenha esse tamanho. Precisa ter alguém junto. Por exemplo, vamos pegar um nome. Não vou citar nome pra não parecer, tô dizendo que vai contratar ou não vai contratar. Vai contratar um técnico emergente. Tem que trazer alguém que apresente, entre aspas, o Grêmio, que saiba o que é o Grêmio, pra não trazer só um cara sozinho ou não precisa? Como é que foi a tua frase no meio dele, o Renato, que? O Renato não tem ninguém que mande ele fazer as coisas. Tu tá totalmente equivocado. Totalmente equivocado. O Renato é um cara que respeita a hierarquia e ele respeita as decisões da direção do clube. Agora, se tu quiser controlar a narrativa do Renato, ele não é o Anderson Moreira, com todo respeito ao Anderson Moreira. Eu não quis dizer esse nome, mas eu queria... O Anderson Moreira não tem uma estátua na Esplanada. Isso. O Renato, então assim, até o Grêmio agora tem um novo diretor de comunicação e em muitos momentos se debateu isso antes de tudo isso, né? Gente, não tem como controlar a narrativa do Renato, principalmente quando o dirigente não fala depois do jogo, tu entendeu? Porque tu pode até combinar muitas vezes que eu falo, esse assunto não entra, deixa comigo. Combina isso com ele tranquilamente, cara, não tem nada de ele manda fazer, ou vou falar antes, eu vou entrar nesse assunto, nesse tu pula. Já é um cara que sabe, que se posiciona, que tem estofo para se posicionar e que ele tá falando ali sozinho, essas perguntas muitas vão cair nele e ele vai responder da maneira que ele acha. E acho do caramba que ele defende a instituição. Exatamente. Isso eu concordo. Isso é uma das grandes virtudes dele, ele é gremista na essência e ele defende o Grêmio. Agora, se houver a substituição do Renato, ela sempre é uma substituição difícil, né? Um cara, como jogador, deve ter sido dificílimo. Com certeza. A gente não lembra, a gente lembra da substituição do Soares agora, que vai receber do Renato. Quando o Renato sai, o Grêmio não contrata o Jorge Veras?
Acho que não, porque era ponta esquerda, né? Não, mas o Grêmio muda o time a partir dali. O Grêmio pega caras da base. 32. Eu tenho 41 e não lembro disso. Como é que tu sabe que foi o Jorge? Sacanagem. Historiador e afim, né? Tá, mas eu gostei. Tem como trazer só um técnico ou tem que trazer alguém junto? Tipo um coordenador, por exemplo. Um Felipão? Por exemplo, para coordenar o futebol ter um coordenador de futebol, por exemplo. Depende do treinador, se gosta de trabalhar com coordenador ou não gosta. Isso depende muito da estrutura, né? Não sei. Eu acho que na estrutura que a gente tem hoje não precisaria de um coordenador técnico, eu acho. Quando tu fala, desculpa, Renato, eu só quero pegar o ponto que tu falou da questão da narrativa do Renato, né? Como é que tu avalia essa narrativa dele a partir de tudo que vem acontecendo? Porque ele vem sendo muito criticado em relação ao que ele fala na coletiva. E eu tô falando aqui como torcedor, não como um cara que tá defendendo ou não a imprensa, eu não quero entrar nesse mérito, mas como torcedor, parece ser meio repetitivo esse discurso do Renato. Como é que o Grêmio vê essas narrativas do Renato? Porque como tu falou, ele é um cara esclarecido, ele é um cara que tem um tamanho gigante e ele vai falar. O princípio dele vai falar. Mas como é que o Grêmio, enquanto instituição, ele vê as falas do Renato? Quando ele pega e ele cita alguém na imprensa, ele cita isso, cita aquilo outro, ele fala da questão de valores... É que assim, Léo, cada um sabe onde aperta o sapato, entendeu? É isso que a gente está falando. As críticas acontecem a todos nós, e todos nós estamos suscetíveis à crítica, mas o que ele quis dizer ali quando ele inverteu a pergunta, que aí deu grau para várias interpretações... Era se a crítica fosse pra ti, como tu reagiria, como que todos nós temos famílias, entendeu? Eu como dirigente do Grêmio, graças a Deus, passei mais bons momentos. Eu vou dizer 90, 10 pessoas me contam na rua, querem bater foto comigo, querem um autógrafo. Eu disse, cara, não vou estragar a tua camiseta do Grêmio, autógrafo meu, pega no jogador ali. Não, Bruno, sei o que. Mas teve momentos que os caras me xingaram, entendeu? Picharam o meu local de trabalho. Eu acho que foi politicamente que aconteceu isso, não vejo assim um torcedor ir lá e pichar, mas cada um reage de uma forma, entendeu? O que ele quis dizer é inverter a pressão, assim, se fosse com vocês isso tudo que eu estou passando aqui agora. Mas eu acho que é um Renato diferente também, que fala com um pouco mais de impaciência. Saco cheio. Saco cheio. Pra nós ele transmite. Pra não ser desrespeitoso, saturado. Porque o Renato sempre foi um cara que as coletivas dele... Sempre foi um cara mais tranquilo, um cara da resenha, que eu vou jogar meu futebol, que eu sou bom, que isso, aquilo, outro. Que sempre foi um eu sou bom de uma forma mais... Jogador, treinador. Confia em quem? Eu confio no meu grupo. Tá aí, confia no Brum? Eu confio no Brum, até porque ele é um grande diretor e dentista. Aí, ó. Tu já foi lá, Renato? Eu botei minha chapa com ele. Que chapa, velho. É que eu acho, Léo, que isso também tem a ver com o momento, né? E no momento que todas as passagens do Renato, salvo algum engano, o Grêmio teve uma performance muito alta, como ele mesmo mencionou, classificação na Libertadores no mínimo, e agora esse ano, em virtude de vários fatores, de tudo que a gente viveu, o Grêmio não está numa posição do campeonato. E aí eu acho que também não é só ele que tá diferente na entrevista. As perguntas são diferentes também, entendeu? Não são todos, como ele diz, mas assim, eu percebo perguntas ali que são feitas para eles que não são feitas para outros profissionais, tá? Então, assim, é difícil também para todo mundo, né? Então, eu não percebo isso. Acho que tem a ver com o momento também. O momento tá mais de tensão, a torcida tá mais tensa, a imprensa tá cobrando mais, ou tá fazendo o papel dela e aí acaba acontecendo isso aí. E deixa eu te fazer uma pergunta, a gente precisa encaminhar, porque tem 4 minutos aí no programa, e uma pergunta que eu queria te fazer. Tu falou ali, que todo mundo sabe que o próximo Gauchão ele vai ter um quê especial, porque o Grêmio pode igualar uma marca histórica do Inter. E a gente sabe que o Renato é um cara ídolo, movido por desafios e tal. Tu acha que o fato da importância do Gauchão do ano que vem pode fazer o Renato querer ficar? Acho que o Gauchão do ano que vem é uma coisa importante pra gente decidir o treinador do Grêmio. Porque o Gauchão, ele já começa no dia 18, né? Então, assim... isso é inacreditável, né? Acho isso, assim. O Renato, acho que ele sempre quer estar no Grêmio. Ele mesmo já disse isso. Ele é gremista, ele gosta muito de trabalhar aqui, de estar aqui. E acho que, se depender dele,
Acho que ele sempre vai querer trabalhar no Grêmio. A gente tem o áudio aqui que o Grêmio não me contrata, o Grêmio me convoca. O Grêmio me convoca. Aí, sempre que me chamar, eu tô aqui. E eu acho que isso aí, é uma das coisas que independente de permanência ou não, a torcida do Grêmio tem que enaltecer ao máximo o gremismo desse cara, tudo que esse cara já fez pelo clube. Ô, Bruno. Tudo que ele já nos deu de alegrias, e não vai ser um ano ruim que pode manchar isso, entendeu? Acho que esse é o principal. Na tua opinião, qual jogador do Grêmio tem o melhor sorriso? Acho que a gente guardou a mais pesada pro final. Pro final. Qual que é o melhor sorriso? Essa é a tua especialidade, tu tem que poder... Pois é, cara, mas aí aqui ali, se eu ficar avaliando até o sorriso junto com tudo que eu tenho que avaliar... Se tinha Ô, Bruno, tem uma outra época nesse programa que a gente fazia uma outra pergunta. Isso, mas tinha que avaliar uma outra parte do corpo. Era mais pra baixo. Vai pelo sorriso que é melhor. Sorriso é mais tranquilo. Responder agora. O JP Galvão foi o pivô mais difícil do trator? Foi o pivô mais complicado do trator? Por sinal, tu tá na lista dos cornetinhas, que eu vi um corte teu dizendo assim, pô, mas era um dentista aqui. Não acha um pivô esse cara? Mas é que tem um... E agora que tem pivô sobrando, tu não fala nada. Mas eu não tô te fazendo, mas é que tá mesmo. Para aí que eu vou até acreditar isso aí, já que a gente não teve hoje no programa, acabamos de ter ao vivo aqui uma nova forma de tweet retrô. Que é o Cobrança Retrô, né? Cobrança Retrô. E ela chegou aqui pra Olina, pra você se sentir leve e sempre disposto. E Consórcio Banrisul, a menor distância entre você e seus sonhos é que nem agora. A frase do Consórcio Banrisul é a frase do gremista que sonha com a pré-Libertadores agora. Simula que dá. Calma, é difícil, né? Simula que dá. 1% dá pra acreditar em Libertadores com 1% ainda? Cara, não dá pra ficar criando essas narrativas aí, né? Vamos focar. Mas vai jogar leve amanhã já, né? Vamos focar em ganhar os jogos e vamos ver onde é que a gente vai chegar. Mas jogar leve depende, né? Se o Bahia fizer o crime hoje. Se o Bahia... Não, se empatar hoje é o pior resultado pro Grêmio. Não, aí terminou. Aí acabou. Aí acabou. Se o Bahia ganhar, fica numa situação... O jogo é em São Paulo? São Paulo. Tu tá Que horas é o jogo? Léo? 8 Não, horas. tô só Que perguntando. horas é o jogo? 8 horas. 8h15 pode ser viajando. Ontem ele, né? Ontem ele, né? Que Libertadores. Não. Passou Não, 24 horas ele. Mas se o isso Bahia é informação, não, é informação. Tu falou, joga leve amanhã. Depende do que acontecer hoje.